dia, sou o missionário Sérgio Roberto. Não adianta o protestante tentar refutar doutrina católica. Não tem como refutar a tradição, o magistério e a escritura, porque a escritura vem da tradição e do magistério. Então, que a tradição e o magistério sobre de Pedro de uma igreja, é uma igreja mística, é um corpo místico, e os apóstolos que edificaram esse corpo místico, com a pregação oral, com a convivência e o ensinamento com a vida pública de Jesus. Interessante, que simples, ó. É uma só igreja. Cristo ele só tem uma só noiva. Cristo ele só tem uma só esposa. Quando Cristo está pregando, anunciando até a hora que Cristo não foi consumado ali na cruz, a igreja é a noiva de Cristo. Quando Cristo morre lá na cruz, aí a igreja é edificada e o casamento com Cristo, com a igreja, é consumado, né? Interessante, ó. Simples, ó. Mateus 16, 18. Ó. Eu te declaro, mas Pedro, sobre essa pedra de na igreja. Ó, igreja. As portas do inferno prevalecerão contra ela. Igreja. Que igreja é essa? Coríntios 12, 12. Aqui, ó. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos fomos um só corpo, assim como também é Cristo. Vocês veem que Cristo ele é a cabeça, a igreja é o corpo místico, é a esposa mística de Cristo, e os apóstolos são os membros desse corpo, que estão edificando esse corpo sobre o pastoreio de Pedro, onde foi profetizado, onde foi sobre de Pedro, eu edificarei a minha igreja, que é a minha esposa, que é uma só igreja, que é uma só fé, que é um só batismo, que é um só evangelho, que é uma só doutrina. Tanto que, 1 Coríntios 12, 4, a diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só Senhor. Interessante, né? Constitutivamente, os apóstolos nessa igreja, nesse corpo místico, e Coríntios 12, 13, em um só Espírito fomos batizados, nós formamos um só corpo. Judeus, o grego, os escravos, o livre, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Que Espírito? Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Ali tem pessoas de várias nações, ó. Atos Apóstolos 2, 7, ó. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração, não são porventura galileus, todos estes que falam, como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, para não ter várias igrejas, para não ter várias noivas, para ter uma só igreja, um só ministério, um só pastoreio, um só Espírito Santo, uma só doutrina, sobre o pastoreio, sobre a jurisdição de Pedro. Cristo ele é a pedra angular, tanto de fundamento, o fundador e o fundamento, Efésios 2, 20, ele fala sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, porque os apóstolos são profetas também. Profeta apostólico. Vai ter lá em 1 Coríntios 12, 28, ó, 29. São todos apóstolos. São todos profetas, são todos doutores. Faz todos os milagres, tem todas a graça de cura, falar todas em diversas línguas, interpretar todas. Agora você cata em Gálatas 2, 9. Ó. Tiago e Cefas e João, que são considerados as colunas, conhecendo a graça que me foi deram a mão a mim e a Barnabé, ensinando de pleno acordo. Ó. As colunas está sobre o pastoreio de Pedro, sobre a jurisdição de Pedro, nesse corpo místico, que é a esposa mística, essa igreja mística, que é uma só igreja, os apóstolos são membros desse corpo. Coríntios 12, 12, Romanos 12, 5, e vai edificá-la. E tanto que o apóstolo fala aqui em Gálatas 1, 9, repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente daqui e receber, seja ele excomungado. Ó. 7. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo.
Mais ainda que alguém, nós ou um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Martinho Lutero se revoltou, se apartou desse corpo místico, dessa igreja mística em sintonia com a cabeça para pregar seus próprios evangelhos, sua própria conclusão, suas próprias visões. O apóstolo fala, se nós, ou um anjo abaixo do céu, anunciar outro evangelho de acordo, diferente do que nós anunciamos, seja inválido. Interessante. O evangelho que o protestantismo anuncia, que proclama, é diferente da esposa de Cristo. Tanto que o João Batista aqui em João, olha só que interessante. João 3,30, importa que ele cresça ou diminua. Aqui, ó, 30, ó. 3,29. Aquele que tem a esposa é o esposo, o amigo da esposa, porém, que está presente e ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Isso concede a minha alegria, que agora se completa. Quer dizer aqui, ó. Esposa, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Que igreja é essa? É a esposa de Cristo, que foi gerada, que foi fundada, que foi lá na cruz. João 21, 15, 17. Pedro apacenta os meus cordeiros. Pedro apacenta meus cordeiros, as minhas ovelhas. Minhas ovelhas, meu cordeiro. Sobre lá na minha esposa. Que vai estar uma só doutrina, que vai estar uma só fé, que só tem um Espírito Santo. Essa igreja vai orar junto com Maria, Atos Apóstolos 14. Que interessante. Tanto que, simples, ó, em João 2, ó, 19, ó, respondeu-lhe Jesus, destruí-vos esse templo, eu erguerei em 3 dias. Os judeus replicaram, em 46 anos foi edificado esse templo. E tu há de levantá-lo em 3 dias? Ele falava do templo do seu corpo, que é a sua esposa, que vai estar a pregação verdadeira, o verdadeiro evangelho, de acordo, ensinado pelos seus apóstolos, com a convivência com o esposo da igreja. E a verdade será conhecida pela a esposa, pela a igreja. Efésios 3,10. Assim, de hora em diante, as iluminações, potestade celeste, pode conhecer pela a igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Que igreja é essa? Efésios 4, 3 e 5. Seja solido com observar a unidade do Espírito no vínculo da paz, a unidade. Seja um só corpo, um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a Bíblia diz. Então, essa analogia, quando Cristo vir, a sua esposa, a sua noiva vai ser arrebatada. Os protestantes falam, mas qual igreja? A Universal fala que ali é a esposa de Cristo. A Mundial fala que a igreja ali é a esposa de Cristo. A Assembleia fala ali que é a esposa de Cristo. A Triangular fala que é a esposa de Cristo. A Plenitude do Trono de Deus fala que é a esposa de Cristo. Mas Cristo tem várias esposas? Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Então, tem vários Espírito Santo, tem várias esposas? A Bíblia diz ao contrário, protestante. É uma só esposa. É uma só noiva. É uma só igreja. É um só pastoreio. Tanto lá no Velho Testamento e no Novo. O Velho Testamento aponta o Novo. Hebreus 10, 1. A soma dos bens vindouros. Que interessante. Tanto lá no Velho Testamento só tem um tabernáculo. Êxodo 25. Depois só um templo, uma forma de templo. Uma forma de culto. Só um pastor universal. Moisés morre, Josué sucede seu lugar. E aí vai. Só um profeta como... que é enviado. Isaías, Jeremias, profeta Eliseu. Quando o profeta Elias sobe nas carruagens de fogo, Eliseu sucede seu lugar. E assim vai, até na sucessão profeta. Tanto que o último profeta do Velho Testamento é Elias, o último profeta do Novo do Velho Testamento é João Batista. Ali os profetas duraram até João Batista. Interessante. Lucas 16, 16. Ou Mateus 11, 13. E João 3,5, importa que ele cresça, que ele diminua. João Batista fala, eu me regozijo e alegro com a esposa e o esposo.
Então, o que você vê aí, cara, são igrejas adulteradas e não está em comunhão com a cabeça, com o esposo. Infelizmente, nem o pastoreio está em comunhão com o pastor universal. Pedro. A igreja primitiva estava nessa comunhão, com a cabeça, com o esposo e com a esposa. João 14,6, ninguém vê o pai se não passar por mim. Você tem que passar pela esposa para você chegar até o esposo. Conhecer a doutrina, o evangelho pregado, a convivência, fazer penitência. Na pregação de Pedro, converteu mais de 3.000 almas, as pessoas se converteram para essa verdadeira igreja, que é a esposa, para você chegar até Jesus Cristo, que é o caminho da salvação. É isso que os apóstolos pregavam e anunciavam. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. É um vídeo simples para você entender. Ó. Efésios 4:11. A uns ele constituiu apóstolo, a outros profetas, a outro evangelista, pastores e doutores. Nessa igreja. Uma dessas que não pregarão se não foram enviados. Tem que ter um envio, meu querido. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.